Mateus capítulo 18. O rei está voltando, amém? Até que ele venha, sua igreja guarda a fé, se mantém firme na presença dele, sendo ensinada e sustentada por esse Deus, até que ele venha. Mateus 18, de 1 a 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esta noite tão preciosa. Porque o Senhor se faz presente. O Senhor prometeu que estaria conosco. Por nós podermos estar aqui juntos. Obrigado por essa vida, esse irmão e essa irmã que o Senhor trouxe. Por essas crianças, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Eis aqui o nosso coração. Espírito Santo de Deus. Dirige esse momento, fala conosco. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Desejamos mais de Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Este capítulo 18 de Mateus, ele constitui o quarto bloco de ensinos de Jesus, em torno dos quais este evangelho foi formado, o evangelho de Mateus. Ensinos estes que tiveram início no Sermão da Montanha, no capítulo 5. O capítulo 18, os discípulos perguntam a Jesus sobre o destaque pessoal no reino dos céus. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E isso eles fizeram, mesmo após uma caminhada com o Mestre. Mesmo após o Mestre ter lhes ensinado e avisado sobre a própria morte, sobre o preço que ele haveria de pagar, eles ainda estavam perguntando algumas coisas acerca do reino dos céus, e ele já vinha alertando a eles sobre o sacrifício a ser pago. Mas aqueles homens, eles vinham perguntando porque eles esperavam o estabelecimento do reino literal na terra, no qual Jesus seria o rei e eles seriam os dignatários. Muito provavelmente eles ficavam maquinando, ficavam pensando sobre o reino político e as posições que eles ocupariam nesse reino. Eles e os demais judeus esperavam ser libertos daquela opressão romana que eles viviam. Então, após serem libertos, o Messias viria e libertaria eles. Eles é quem dominariam. Não mais estariam debaixo daquele jugo. Então, essa era a expectativa deles. Esse era o anseio deles. A interpretação sobre o reino que Jesus já havia explicado algumas vezes, ela não foi compreendida. Não só não foi compreendida, como não foi aceita. Diante da pergunta feita, então, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus usa aqui a figura de uma criança para ensiná-los sobre essa expectativa distorcida que eles estavam tendo. Não é sobre esse reino político, esse domínio que vocês querem, essa posição, esse cargo, essa briga, essa luta que vocês estão tendo. Não é sobre isso que eu estou falando. Então Jesus usa esse símbolo, a criança, para poder ensinar os seus discípulos.
Ele está ensinando os seus, trazendo orientação, direção, um foco para os seus. O primeiro ensino do Senhor para nós, nesta noite, é que precisamos nos atentar se essa também não tem sido a nossa tendência, ainda que de uma maneira despercebida. Essa mania de grandeza, de posição, de estar por cima, de ter a última palavra. Como discípulos do Senhor, será que essa não tem sido a nossa maneira, a nossa mania? Tudo tem que gerar em torno de mim, eu vou para a igreja para buscar favor para a minha vida, bênçãos para a minha vida. E apenas por isso, né? Porque Deus, Ele realmente abençoa. Mas Ele nos chamou para estar com Ele, para andar com Ele, para viver com Ele. Não apenas para ser abençoados por um breve momento, mas caminhar com Ele aqui e depois, consequentemente, na eternidade. Amém? Não por um evento, por um momento, apenas para algumas bênçãos, mas para que em todo tempo a vida que Ele veio oferecer esteja em mim e em você. E só Cristo faz isso. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Então que o meu e o teu coração possa nesta noite, em primeiro lugar, examinarmos se nós não temos vivido dessa maneira, com essa mania de grandeza. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Havia uma grande preocupação aqui por honra, poder e glória que estava na mente daquele povo. De uma boa parte do povo judeu, e inclusive o texto nos ensina aqui no coração dos discípulos. Isso se torna nítido aqui pelo fato deles, eles não só neste episódio, mas em outros momentos da Bíblia demonstrarem esse interesse, esse desejo. Será que vai sobrar uma cadeira para mim? Um título? Uma honraria? Então eles estavam seguindo o mestre por isso. Por exemplo, Marcos 10, 35, você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? Marcos 10. O verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O texto nos ensina que depois os outros discípulos ficaram indignados com isso. Mas o texto também nos ensina porque eles ficaram indignados por isso, porque eles foram na frente. Na verdade, todos os outros queriam também pedir isso. Os espertões foram na frente e agora não sobrou nada para nós. Um vai ficar na direita e o outro na esquerda. Então eles ficaram indignados por isso. E o texto nos ensina que durante esse caminho, Jesus vinha falando sobre o preço a ser pago na cruz. Sofrendo já por isso. Pensando em tudo isso que ocorreria naqueles dias. E de repente os seus discípulos, será que existe um lugarzinho para mim e para o meu irmão, um de cada lado do seu? Um lugar de honra, um lugar de destaque. Mateus 20 nos ensina que talvez eles aprenderam isso dentro do próprio lar. Alguém ensinou isso a eles. Porque Mateus 20, 21... diz assim, o versículo 20 e 21, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então, nesse outro momento aqui, é a mãe deles intercedendo para Jesus ali, para poder... Pedindo, intercedendo nesse sentido. Pedindo que, meus filhos, coloquem eles num lugar de honra.
Foi essa a realidade no tempo de Jesus, e eu e você sabemos que essa é a realidade também no nosso tempo e sempre foi durante a história. Alguns procurando um lugar de destaque e usando até do cristianismo para isso, para se autofavorecer. Pensando sim no seu reino e não no reino de Deus. Na sua glória, nos prêmios, no reconhecimento, nos aplausos e corrompido. Os valores do mundo têm ocupado e corrompido o coração de muitos cristãos. E é para que eu e você não sejamos mais um desses que o Mestre está nos ensinando, amém? Glória a Deus por sua palavra. Glória a Deus por sua palavra. Então, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém, igreja? Nós somos compelidos a ter, a possuir, a crescer, a correr e conquistar, passando por cima de todos. De quem se opuser a nós, de quem se colocar diante de nós, nós somos impelidos a isso. A ter mais do que o outro. Afinal de contas, o mundo não tem espaço para os fracos, é isso que dizem. Não tem lugar para os perdedores. Quem sabe mais, vai além. Quem tem mais é melhor e pode mais. Esse é o ditado no mundo. E muitas vezes eu e você nos deixamos encher e ser direcionados por esses pensamentos externos. De alguém que ainda não tem um rei e é devoto e temeroso e serve a esse rei. Mas a sua conduta e a sua postura lá fora nos contaminam. Para não dizer que nos inspiram. Nos levam, geram no nosso coração o desejo de ser igual. Carregamos muitas vezes os rótulos que nos identificam, né? Ou é pela nossa filiação, fulano, filho de Beltrano, ou pelos títulos que ostentamos, ou ainda pelos bens que possuímos. Em um mundo com essas percepções, o ensinamento deixado por Cristo soa como uma piada. Essa é a verdade. Que servir que nada. Que renunciar que nada. Que amar o próximo que nada. Me entregar soa como uma piada. Um contrassenso, algo completamente ilógico. Os discípulos não eram diferentes de nós, queridos. Por isso eles chegaram e perguntaram. Talvez a diferença é que muitos não têm coragem de perguntar. Quem será o maior no reino de Deus? Qual igreja é maior no reino de Deus? Qual ministério é maior no reino de Deus? Para os discípulos, parece que estar entre aqueles que herdariam o reino de Deus não bastava. Eles queriam ser os maiores. Quem será o maior no reino dos céus? Quem será o primeiro? Então o Senhor Jesus é nessa hora, diante disso, diante dessa mania de grandeza, desta postura dos seus discípulos, que ele tomou uma criança, colocou diante dos seus discípulos, no meio dos seus discípulos e disse, se alguém quiser ser maior no reino do céu, terá que aprender a ser como esta criança. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é ser como essa criança? O que é ser como essa criança? Por que Jesus usa da figura de uma criança? Porque esse é o padrão do reino. O novo nascido em Cristo Jesus é nova criatura agora. Tudo se fez novo. É uma nova maneira de pensar. Novo nascimento em Cristo Jesus. A palavra nos ensina em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura. Esse é o padrão no reino de Deus. Esse padrão que nos é ensinado na palavra.
Por exemplo, quando eu olho para o Sermão do Monte, eu encontro ali essas características desses servos. Mateus capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? Um padrão de humildade, de amor, de mansidão, de um coração entregue totalmente ao Senhor. Mateus 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O padrão do reino: humildade, mansidão, misericórdia, ser limpo de coração, pacificador. O padrão do reino eu aprendo também na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5. Abra lá comigo, por favor, querido. E os frutos do Espírito Santo, Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Padrão do reino, frutos do Espírito Santo. E eu aprendo também na Bíblia, além de aprender no Sermão do Monte, pregado pelo maior e melhor pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. Eu aprendo em Gálatas 5, com os frutos do Espírito, esse padrão do reino, e aprendo olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Servo, humilde, renunciou à sua glória, deixou tudo por amor. Misericórdia, por compaixão. Eu aprendo com o Senhor. Ele é esse referencial. Ele é esse modelo. Ele é. A pessoa de Jesus Cristo é o exemplo maior, o padrão no reino. A conduta, a postura dele. Ser como criança é ter essa postura de ser dependente. Ser como criança é ser ensinável. E ele está falando para os seus discípulos. Enquanto eles perguntavam quem vai ser o maior, ele estava dizendo: sejam dependentes de mim, sejam ensináveis, humildes, sejam puros, simples e sinceros, como uma criança. Isso me impressiona muito. Provavelmente é por isso que ele levanta e usa o simples, como a palavra diz. Usa o fraco, o humilde, o quebrantado. É esse que Deus usa. Mas de vez em quando vem aquela mania de grandeza. E a gente vai na contramão. A impressão é que Deus vai usar só o poderoso que passa em cima do outro. Que humilha o outro.
Não, mas a Bíblia não nos ensina isso. Amém, igreja? É o padrão do reino de Deus. Humildade. 1 Coríntios 1, 25. Pode abrir essa Bíblia, por favor? 1 Coríntios. Capítulo 1. Vamos ler do verso 25 ao verso 31. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No Senhor. O padrão do reino. Não a mania de grandeza. Quando Davi foi ungido rei, a palavra nos ensina, em 1 Samuel 16, 7, o Senhor dizendo ao profeta: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Amém? Diz para o seu irmão que está do seu lado, Deus não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O coração. O coração. O padrão do reino. O modelo é Jesus, humildade, mansidão, amor. O modelo é Jesus, compaixão, misericórdia, bondade. Ser manso, ser humilde. Que Deus nesta noite encontre em nós a postura que Ele queria ter encontrado nos seus discípulos. E Ele estava os ensinando para que eles fossem diferentes. Para que pudessem participar da mesma missão que Ele veio cumprir. Embora sendo Deus, a Bíblia nos ensina que Ele se humilhou. Ele não foi soberbo, orgulhoso. Ele veio para servir, não para ser servido. Para se entregar. Ser servo. Pensemos um pouco no que Jesus estava querendo dizer. Nesta vida, não há ninguém, querido, mais indefeso que uma criança recém-nascida. Vocês viram há pouco que o Fábio e a Ana Paula precisaram trazer o Rafael até a frente. Não tinha jeito dele vir sozinho. Dependência. Dependência. Não há ninguém mais indefeso do que uma criança recém-nascida. Ela precisa de alguém para tudo. Não pode sobreviver sem a ajuda, sem os cuidados de um pai, de uma mãe. Sejam os responsáveis por ela. Não pode se alimentar nem aprender a andar sozinha, sem a ajuda de alguém.
E a gente precisa analisar a pergunta dos discípulos: quem será o maior no reino do céu? Eles sempre pensando na vitória, na posição, no prestígio, sempre querendo ser o primeiro, ser o principal. E Jesus então toma uma criança e diz: se você quer ser o maior no reino dos céus, tem que aprender a ser como esta criança. Em outras palavras, reconhecer que é totalmente dependente, totalmente incapaz. Reconhecer que necessita do teu Pai Celeste. E para isso, é preciso humildade. Amém? A criança tem prazer em estar seguro no colo do pai. Eu tenho vivido bastante isso esses dias. E como o meu coração se alegra quando eu vejo minha filha correndo para estar no meu colo. Ali ela está protegida. Se em algum momento nós perdemos essa dependência, esse reconhecer que Jesus, que Deus é Deus e que Ele é quem cuida de nós, que as coisas não são feitas de acordo com o meu querer e com a minha vontade, com os meus desejos, com o meu insistir, mas que Ele é Senhor, querido. Se em algum momento nós nos perdemos na vida nesse sentido, o texto também me mostra que o ensino de Jesus é uma oportunidade de voltar. Amém? Ele é bondoso, amoroso, misericordioso. Esse é o nosso Deus. Portanto, aquele que se humilhar, há um convite aqui, há uma oportunidade. Uma oportunidade de voltar para os braços do Senhor. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Porque ele está dizendo que no meu reino todo mundo é igual. Se você está lá, glória a Deus. Agora não tem que ter interesse e só se alegrar se você chegou primeiro que os outros, você vai estar numa posição melhor do que a dos outros. Mas só de chegar, dê um glória a Deus, amém? Se alegre, porque Ele pagou um alto preço para que eu e você e esse irmão que está aí do seu lado estivéssemos com Ele. Então se alegre. Lembra o filho pródigo, a história dele? Mas lembra nessa história toda como que ficou o coração do filho mais velho? Que não se alegrou com o irmão que estava voltando para casa, mas foi lá resmungar? Eu é que tinha que ter sido beneficiado. O lugar de destaque, de benefícios, de bênçãos, de receber. Eu estou aqui direto e o Senhor não me dá nem um cabrito. Agora esse outro que fez tudo isso. Infelizmente, querido, é por essa postura que ainda há no mundo muitos sofrendo, precisando de salvação, chorando, clamando, e são poucos aqueles que se levantam, porque durante todo esse tempo a gente está muito mais preocupado nos nossos benefícios. E a gente escuta isso em toda conferência missionária aqui. Os campos estão brancos. E a gente escuta isso o tempo todo. Como ouvirão se não há quem pregue? O mestre está ensinando os seus discípulos. É preciso ser humilde, reconhecer que tudo vem do Senhor e que tudo volta para Ele, a glória é dele. A glória é dele. Amém? O rei está voltando. O rei está voltando. Esse rei que está no seu trono agora. O trono está ocupado, amém? Não tem outro lugarzinho lá não.
O trono já está ocupado. Que Ele encontre em nós esse coração obediente. O texto me mostra aqui a oportunidade de voltar. Ao longo da Bíblia nós encontramos muitos personagens que não deixavam Deus atuar em suas vidas. Eles queriam ser os primeiros, eles tinham seus próprios planos de vida, não queriam ajustar a sua vida ao plano divino, tinham seus próprios sonhos, seus próprios meios, sua própria maneira de se dizer cristão, de ser religioso, sua própria maneira de alcançar salvação. E aí foram surgindo religiões e mais religiões durante a história. É o homem querendo determinada maneira que ele queria ser servido, que ele ia conquistar esse espaço. Não reconhecendo o Salvador, seu sacrifício. Na vida deles não havia lugar para Deus, querido. Embora diziam ser religiosos. Queriam ser os primeiros no reino de Deus. Como, por exemplo, Pedro, ele tinha essa postura, essa mania de grandeza, de querer ser o primeiro. Ele disse para o Senhor certa vez: todos poderão abandonar-te. Aí ele falava: eu nunca. É a mesma coisa que ele estava dizendo assim, ó: esses covardes poderão te deixar, eu nunca. Eu vou te seguir até a morte. Vou falar. Ele tinha o seu jeito de se posicionar, o que ele achava correto. Quando o guarda, Malco, chegou para prender Jesus, ele sacou da espada e arrancou a orelha do homem. E Jesus então o ensina. Não é esse o meu jeito, o meu padrão. E ele cura o homem. Se você é meu seguidor, Jesus está nos ensinando isso. Então é o meu padrão. E o padrão de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor, misericórdia, bondade. Com medo, o Pedro ele se escondeu para não ser identificado lá como discípulo de Jesus. Traiu Jesus e na miséria, lá na derrota, quando ele viu que o meu jeito não deu certo. Ele chorou, entristecido e arrependido. Mas o texto está ensinando que Jesus está nos dando uma nova oportunidade. Portanto, aquele que se humilhar, hoje é tempo de se humilhar. Hoje a oportunidade está diante de nós. Ele está vivo e falando conosco. O seu Espírito está ministrando a nossa vida através da palavra. Amém, igreja? E quando Deus fala, Ele tem poder para cumprir, para fazer. Hoje é a nossa oportunidade. Jesus, após ressuscitar, Ele apareceu para os seus e adivinha quem Ele manda chamar? Ele fala para os seus: vão chamar a Pedro. Tragam ele aqui. Ele não desiste do seu discípulo, quebrantado, arrependido. E ele restaura o seu discípulo. Amém? Glória a Deus. Se em algum momento da vida a gente, por alguma ocasião, querido, se posicionou desta forma, deixando Deus em segundo plano, não obedecendo aos seus ensinos, ao seu mandamento, nos afastamos, ainda que estamos aqui dentro da casa de Deus.
tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe do coração de Deus, em obedecer. Ele nos convida, portanto, aquele que se humilhar, como na história de Pedro, Deus quer nos restaurar. Hoje Ele nos chama, Ele nos ensina, Ele nos ajuda. O Mestre está ensinando a sua igreja, os seus discípulos. O Senhor está ensinando. Ainda há muitos pequeninos nesse mundo que precisam desse amor. E para cumprir esse chamado, a igreja precisa ser parecida com Ele, humilde, amorosa. Não só aqui no nosso meio, que é muito gostoso, que é bom, mas aonde estivermos, em nome dEle. Você é sal da terra e luz do mundo. Pode ficar em pé no seu lugar por um instante? Nós vamos orar. Ser bem nascido, possuir títulos, alcançar sucesso financeiro, todas essas coisas não são ruins. O ruim é quando estas coisas te escravizam. São o Senhor da sua vida e não mais Jesus Cristo é o Senhor. Elas te dominam e geram em nós ganância, anseio por essas coisas e nada mais de Deus. Deus fica em segundo plano. Aí essas coisas se tornam ruins. Mas esse Deus provedor, abençoador, Ele quer encontrar no meio do teu coração espaço. Amém? Espaço. Para que dessa forma, não só você seja abençoado, mas todos que estiverem ao seu redor, querido. Mas para isso é preciso reconhecer que nós somos dependentes. Ter um coração ensinável. Humildade. Não é querer toda hora ter a última palavra. A razão. Feche seus olhos por um instante. O Espírito Santo agora nos ministre. Será que eu não tenho essa mania de grandeza? Essa mania de querer tudo do meu jeito? De querer estar no centro das atenções, a última palavra? O reino é de Deus. O reino